Pessoal, agora eu vou explicar para vocês como fazer a atividade de matemática da página 139 até a página 141, ok? Aqui, na página 139, determinando frações equivalentes. Observe as frações que Flávio escreveu na lousa. Essas frações são equivalentes a 5/6, certo? Como eu disse para vocês, expliquei nos outros vídeos. Quando você vai simplificando, dividindo ela, certo? Porém, 5/6 aqui. Como que eu vou saber qual é equivalente a 5/6? Porque 5/6 eu não tenho como dividir. O 5, por exemplo, daria para mim dividir o 5 por 5, mas o 6 não dá para mim dividir por 5. Então, como que eu faço? Não dá para mim reduzir ela, certo? Então, ó, número 1. Vocês concordam com a afirmação de Flávia? Forme uma dupla para responder. Entenda como Flávia encontrou as frações equivalentes a 5/6. Eu multiplico o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, diferente de zero. Ou seja, multiplico, eu faço vezes. Por quê? Porque 5/6, como eu disse, 5/6 não dá para reduzir igual a gente estava reduzindo para simplificar, certo? Então, para mim achar os números que são equivalentes a ela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vezes, sempre começando do primeiro, vezes 2, depois vezes 3, certo? Então, a 5/6 vezes 2, vamos lá, vezes 2, 5/6 vai dar 10/12, assim como mostra o primeiro quadrinho aqui, certo? E por 3 daí, qual que vai ser a fração equivalente vezes o 3? Vezes o 3 vai ser 15/18, certo? E vezes o 4, vai ser 20/24. É fazer o que, gente? Ó, por exemplo, lá pelo 2, eu vou fazer vezes o 2. 2 vezes 5 igual a 10. 6 vezes 2 igual a 10. É a mesma coisa. Se eu fizer por 2, eu tenho que fazer por 2 o de baixo também, certo? Aí tem que fazer vezes 2 o de cima e vezes 2 o de baixo. Se eu fizer por 3, vezes 3 o de cima e vezes 3 o de baixo. Sempre começa pelo número menor, pelo 2. Depois vai pelo 3, depois pelo 4. Assim por diante. Da mesma forma que vocês fizeram a simplificação de redução, que é com conta de divisão, ok? São as continhas de divisão. Aqui, vamos entender a equivalência. 5/6 é igual a 10/12, que é igual a 15/18, que é igual a 20/24, ok? Aqui, quando multiplicamos o número de divisão do inteiro, denominador, por 2, 3 e 4, temos de, respectivamente, dobrar, triplicar ou quadruplicar o número de partes consideradas numerador, que é a parte de cima, certo? Para que as frações representem a mesma parte do inteiro. Ou seja, dessa forma aqui, gente, é a mesma coisa da simplificação. Porém, é ao contrário. Por exemplo, assim, eu quero saber quais são as frações equivalentes a 5/6. Mas a gente não tem como simplificar ela, dividir por algum número para conseguir fazer, como eu falei em cima. Não tem como que eu divido, gente. 5 por 5 dá. Mas e o 6 do número de baixo? Dá para dividir por 5? Não dá. E a mesma coisa o 6. Se eu colocasse por 6, o 6 dá para dividir por 6, mas o 5 dá para dividir por 5? Não tem como, certo? Então, não daria para mim dividir, mas dá para mim aumentar o número. Para mim aumentar o número e ver os próximos números que são equivalentes, eu vou fazer vezes, certo? Então, aqui, ó, a gente vai mostrar a mesma coisa quando eu mostrei para vocês dividindo. Aqui, o por 2 aqui, 10/12 aqui, vocês podem ver que foi dividido em 12 partes e foi pego 10 partes aqui, 10 partes pintadas. Vai dar a mesma coisa aqui se tivesse dividido por 6 e 5 partes pintadas. A mesma quantidade de quadrinhos, o mesmo tamanho do pedaço de chocolate, certo? Ou seja, 5/6 é equivalente a 10/12. Dessa forma que a gente vê pelo desenho, como eu falei para vocês. Porém, pela conta, até eu fiz a videochamada com vocês e tal. Porém, pela conta é mais fácil de fazer, porque vocês visualizam um pouco melhor, não tem perigo de dar erro, certo?
Agora, sim, pelo desenho, se vocês fizerem o desenho, pode dar alguma diferençazinha, tá bom? A mesma coisa aqui. O segundo desenho aqui, que foi vezes o 3. Vezes o 3, podemos perceber que dá 15 pedacinhos, 18 pedaços e 15 pedacinhos pintados, vai dar a mesma quantidade de 5/6, certo? E, por fim, o número 4 aqui, certo? Que também é equivalente, que 5/6 é equivalente a 20/24 avos. Ou seja, tá dividido aqui em 24 e pintado 20. Vai dar a mesma quantidade de 5/6, o mesmo tamanho do chocolate, certo? Então, essas são equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro, ok? Ou seja, o mesmo pedaço de chocolate que vocês poderiam comer, que são os pintados do inteiro, certo? O mesmo tamanho, como eu disse. Agora, vamos para a atividade, lá na página 140, ok? Aqui, na página 140. Atividade 1. Observe as divisões dos inteiros a seguir e depois complete as igualdades, certo? Letrinha A. 1/4 é igual a quantos oitavos, pessoal, vai dar 1/4? Aqui. Vocês vão olhar aqui, ó. Deixa eu aumentar a telinha aqui. 1/4 aqui, ó, vai dar quantos oitavos aqui, então? Vai dar 2 oitavos, certo? Eu vou usar isso daqui como exemplo. 2 oitavos. Que é igual a também quantos quantos aqui? Pedaços aqui? 4. 1, 2, 3, 4, certo? Que vai ser a mesma quantidade aqui, 4, 16 avos. Por quê? Porque aqui nesse total aqui tá dividido em 16, porque ó, vocês podem ver que aqui tem 16 aqui. Quer dizer que ele está dividido em 16, vai dar 4/16 avos, então, certo? A letrinha B, da mesma forma vocês vão fazer. 4/4, cadê o 4/4? 4/4, pessoal, é o inteiro, ok? Se é 4/4 aqui, eu sei que eu vou contar 1, 2, 3, 4. Ou seja, é como se eu tivesse pintado aqui os 4/4, certo? Que é igual a quantos? Ó, se eu tenho 8 pedacinhos aqui comidos, eu vou ver qual deles aqui que vai dar 8. 8, quanto aqui que eu vou colocar aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar, entendeu? Vai dar, qual que é o inteiro desse daqui? O inteiro desse daqui vai ser 8 oitavos, certo? A mesma coisa, o inteiro do 16 aqui. 16, lembra que eu sempre falei para vocês que para ser o número inteiro, ele vai ser o número igual em cima e embaixo, ok? Letrinha C, aqui, nesse quadrinho aqui. 1/5 é igual a quantos décimos? É só vocês seguirem como eu mostrei para vocês. Façam um risquinho com o lápis aqui para vocês saberem, ó. 1/5. Aqui, esse quadrinho de 1/5 é igual a quantos décimos? Que vai dar igual a 3, 3 o que ali, certo? Aí, a número 2. Forma uma dupla para resolver o desafio que a professora propôs. Qual é o numerador da fração equivalente a 8/12 com denominador igual a 3? Aí ele vai mostrar aqui a fraçãozinha aqui, certo? Como que ele fez? A resposta do numerador é 2, certo? Por quê? Por causa que aqui, vocês viram que ele simplificou diminuindo, certo? Ele reduziu a fração. Ou seja, ele dividiu a fração. Então, vocês iam olhar o quê? Iam ver, igual o vídeo eu mostrei para vocês lá no outro vídeo que eu peguei a tabuadinha, sabe? E vocês iam olhar lá qual deles que dava na tabuada o 8 e o 12. Por exemplo, daria para mim simplificar por 2? Daria, porém, ela quer que o denominador, que é o número de baixo aqui, fosse 3.
Então, se eu simplificasse por 2, aqui ia ficar 6 e não 3. Aí eu vou para a próxima tabuada, para a tabuada do 3. Tabuada do 3, dá? O 12 dá, mas o 8 não dá para dividir por 3. Então, não é a tabuada do 3. Aí, por isso que daí foi para a tabuadinha do 4. Que daí 4 vezes 2 é 8. Ou seja, 8 dividido por 4 é 2. E 12 dividido por 4 é igual a 3. Dessa forma que ela conseguiu chegar nesse resultado, certo? Que o menininho chegou nesse resultado. E na próxima página agora. Número 3. Escreva duas frações equivalentes às frações abaixo, dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Essa daqui é a simplificação, igual eu expliquei para vocês já, gente. Sempre começa pelo número 2, depois pelo número 3, depois pelo número 4, certo? Ou seja, são 3 de cada. Vocês vão dividir o 8/16 por um número pelo número que der primeiro. Depois vão dividir o resultado de novo, vão simplificar o resultado de novo e simplificar o outro resultado de novo, certo? Então, vão ter que ficar 3 frações. Por exemplo, deixa eu fazer a primeira para vocês verem. Aqui, o 8/16, gente. Eu pego minha tabuadinha lá e vejo lá. Na tabuada do 2, dá, claro que dá, né? Na tabuadinha do 2 aqui, eu vou, dividir por 2 e dividir por 2 aqui, certo? Dividir e dividir. Que vai dar igual a 8 dividido por 2 vai dar 4. 16 dividido por 2, 8, certo? Ou seja, vai dar 4/8. Vou continuar simplificando aqui. Dá por 2 ainda? Dá, né, gente? Que eu tenho 4 e tenho 8 na tabuada do 2. Então, vou dividir aqui. Dividir por 2 e dividir por 2. 4 dividido por 2 vai dar? Vai dar 2. E 8 dividido por 2 vai dar? 4, isso aí. E dá para mim simplificar mais uma vez. Tanto que ela pediu para simplificar 3 vezes cada fração. Certo? 2 e 4, dá para dividir por 2? Vou colocar aqui, gente. Vou sair daqui, porque não vai dar o espaço. Aqui, o 2 aqui, já tem um aqui, já tem outro aqui. O 2/4 dá para dividir por 2 de novo? Dá, né, pessoal? Vai ficar 1/2. Por quê? Porque o 2/4 dividido por 2 e por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, fica 1/2, certo? A última fração aqui. Tá bom? São 3 frações. Como eu disse, que daí fica a respostinha, então, 4/8 dividido por 2 por 2. Certo? 3 frações. 1, 2, 3 simplificadas. Assim, dessa mesma forma, vocês vão fazer a letrinha B, a C e a D, ok? Agora, pessoal, a número 4. Escreva uma fração equivalente à fração 3/9 com o numerador igual a 15. O numerador é o número de cima, certo? Portanto, vai ser igual a atividade anterior aqui, a página anterior aqui, ó, do menininho aqui. Porém, aqui do menininho, o que que ele fez? Ele dividiu, porque dava para reduzir o número, certo? Ela queria aqui que fosse 3 aqui o número, então era reduzindo. Aqui, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ó, se é 3/9 aqui... 3/9 aqui, o número é menor que 15. O numerador aqui, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, multiplicar o 3 por alguma coisa para dar 15, certo? Por quê? Porque no caso de lá, era para reduzir, porque ela queria que o denominador desse 3. Esse daqui, ele quer que o numerador, que é o número de cima aqui da fração... que é o número de cima da fração aqui, de 15. Então, vocês vão fazer o quê? Vão multiplicar o 3 por algum número que dê 15. Vão olhar lá na tabuadinha. Qual o número que eu fiz, que é o 3 vezes alguma coisa, que dá 15, certo? Depois, vocês vão fazer, por exemplo, se for vezes o 3 mesmo, se for vezes o 4, se for vezes o 5. Aí, por exemplo, eu descobri que é o vezes o 4. Vamos colocar aí.
Se for vezes o 4, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o 4 vezes o 9 também, porque sempre eu tenho que fazer pelo mesmo número de cima e o de baixo. Independente se for a divisão ou a multiplicação, sempre tem que ser o mesmo número de cima e o de baixo, certo? Por exemplo, se fosse dividido, ia ser dividido por 2 o de cima e dividido por 2 o de baixo. Se for vezes o 2 o de cima, vezes o 2 o de baixo também. Nunca pode ser tipo vezes o 2 o de cima e vezes 3 o de baixo. Jamais. Sempre tem que ser pelo mesmo número. Então, vocês vão olhar lá na tabuadinha. 3 vezes o que deu 15. Aí, esse o que vocês vão fazer vezes o 9 aqui de baixo também para saber qual é o resultado, ok? Aqui, a letrinha B. A letrinha B, nós temos o denominador, que é o de baixo. Então, o denominador a gente sabe que é 36 aqui. E é do 3 nonos ainda, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que é o 36. Eu vou ver lá na tabuada, eu vou ver qual número que eu fiz. 9 vezes o que deu 36. Certo? 9 vezes alguma coisa deu 36. Essa alguma coisa aí, eu vou fazer vezes o 3 aqui de cima também para mim achar o resultado daqui. Certo? Agora, número 5. Escreva o numerador das frações equivalentes às frações que representam a parte pintada a cada figura, certo? Da mesma forma, gente. Aqui, a letrinha A aqui. Vocês podem ver, não dá para reduzir a letrinha A, por exemplo, 3 quartos. Quer dizer, todas elas, né, são 3 quartos, na verdade. A, B, C, D e E. A D, né, até a D. Todas elas são 3 quartos, certo? Não dá para mim reduzir, gente, para mim diminuir mais que isso. Então, não é de dividir. Então, vai ser o quê? Vai ser vezes, porque eu vou aumentar o número, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui é 4, aqui vira 8. Se aqui virou 8, quer dizer que eu fiz vezes alguma coisa para virar 8, certo? Então, o que eu fiz aqui? Vezes o que eu fiz aqui? Vezes 2. Porque, ó, 2 vezes 4 igual a 8. Então, se eu sei que é vezes o 2, o que eu vou fazer? Vou fazer vezes o 2, o de cima também. 2 vezes 3 igual a 6. Para mim ter certeza, como que eu faço? Eu vou contar aqui, eu posso contar aqui no desenho, certo? Que ficou 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 2, 4, 6 pedacinhos de 8, que é o total, certo? Dessa forma aqui. A mesma coisa eu vou fazer na letrinha B, na letrinha C e na letrinha D. Eu vou ver aqui. Na letrinha B aqui. 4 vezes o que aqui que deu 12? Aí vezes tanto que deu 12, certo? Esse número aqui eu vou fazer vezes o de cima também para me saber o número aqui de cima, certo? A mesma coisa a letra C e a letra D. E por fim, a número 6. Escreva 2 frações que correspondam à parte pintada de cada figura. Certo? Vocês vão olhar a parte pintada da figura, parte total, e vão escrever a fração. Simplesmente escrever primeiro a fração. Vamos olhar aqui, por exemplo, a letra A. Quantas partes eu tenho pintadas, que é o numerador? Tenho 4. Quantas partes eu tenho no total? 8, certo? 4 oitavos. Qual fração é equivalente a essa daqui? Essa daqui, ó, dá para mim reduzir, dá para mim diminuir, dividir, ou dá para mim aumentar, fazer vezes ela, certo? E vou colocar aqui, por exemplo, vou reduzir aqui, dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 1/2, certo? Vou colocar essas 2 fraçõezinhas aqui. A mesma coisa na letrinha B, na letrinha C e na letrinha D. Eu coloco a fração aqui, original do desenho aqui, e ou reduzo ou aumento a fração, ok? Mas pelo jeito todas elas dá para reduzir, certo? Que é dividir, tá bom? Reduzir é dividir, sempre lembrem disso. E o aumentar vai ser vezes, ok? Mas então tá bom, é assim mesmo, certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida me chama então, pessoal, tá bom? E a gente termina aqui a nossa explicação.